E aí, vai ficar quanto tempo apenas assistindo os outros e não produzindo nada, não sendo autor da sua própria história? Comece esse ano o seu canal no YouTube. Comece a gravar hoje, no máximo amanhã. Nesse vídeo eu vou te expor, te apresentar motivos plausíveis para você criar o seu canal no YouTube para ontem. Então fique no vídeo, entenda o porquê que eu comecei a gravar, e porque você também deveria parar de timidez, parar de achar que só os outros é capaz e passar também a criar o seu próprio conteúdo. Eu poderia ficar aqui horas falando dos motivos, mas eu vou tentar ser o mais breve possível e objetiva para convencer vocês a abrir um canal no YouTube o quanto antes. Eu tinha um canal no YouTube e eu acabei perdendo essa conta, né? O YouTube acabou banindo ele, não entendi, e aí eu comecei do zero. Então, acho que a gente tem essa percepção de querer resultados o quanto antes, achar que as coisas demoram, mas para pra pensar que muitos youtubers que você acompanha, que produz conteúdo, ele também começou com timidez, do nada, sem ter público, e aí ele foi persistindo. Então, a longo prazo, pode até não trazer um benefício financeiro que você tanto espera ou visibilidade, mas tem algo que me toca e me chama a atenção para deixar aqui a minha marca, me deixar mais visível, deixar a minha história, deixar o meu rosto marcado e lembrado, nem que seja para uma dúzia de pessoas. Parar de pensar que você não tem nada para oferecer para as pessoas. Você tem que parar de pensar que você não tem conteúdo, você não tem nada para ensinar. Todo mundo tem algo para comunicar, todo mundo tem algo para ensinar, desde que seja, sei lá, consertando equipamentos, falando de livros, falando sobre comportamento, falando sobre gastronomia, como fazer tal prato, como arrumar o cabelo, fazer maquiagem, dar dicas úteis, ou até mesmo trocar ideia aqui sobre temas muito importantes e sensíveis para as pessoas. O meu objetivo central e principal, criando um conteúdo aqui, criando um canal no YouTube, é justamente para fazer com que as pessoas reflitam sobre suas vidas, sobre temas muito importantes e sensíveis e, consequentemente, elas criem hábitos saudáveis, parem de procrastinar, elas passem a ler mais, a ouvir boas músicas, enfim. Realmente essa é a minha intenção, né? Eu acho que as outras coisas acabam sendo consequência a depender do meu intento, a depender do quanto eu disponho de tempo aqui. Se você não tem muito tempo, tudo bem. Mais pra frente eu vou falar um dos motivos que pode fazer sentido para você, assim como fez sentido para mim, em questão de criar conteúdo, mas por hora esse foi o primeiro objetivo. Se eu começar a ganhar dinheiro, as pessoas começarem a ver que a minha fala, o meu tempo, vale a pena investir um dinheiro, vou ficar muito feliz, imensamente feliz, principalmente como sendo uma pessoa extremamente tímida, sendo uma pessoa que fala bem, né? E isso tem a ver justamente com gravar vídeos, sempre me colocar à disposição de apresentar trabalhos, e enfim, isso nunca foi um problema para mim. A minha questão sempre foi a questão mesmo de me comunicar e ter relações íntimas com as pessoas, ter amizades. Hoje eu não tenho nenhum amigo, além do meu namorado. Eu não tenho amigos. Então, foi aqui que eu comecei a encontrar pessoas que têm gostos parecidos. E isso de você criar um canal no YouTube é muito importante. E você repensar sobre essa possibilidade, é importante você pelo menos repensar nisso. Será que vale a pena? Vale. Eu acho que você conhece pessoas com a mesma mentalidade que você expõe as coisas que você sabe. Caramba, a gente é como se fosse um mercado mesmo. Você está expondo ali o que você sabe, e se pessoas estão dispostas a pagar por isso, ótimo, né? E tem o fator que é um dos fatores que mais me pegou nos últimos tempos. Daqui a 100 anos, a 150 anos, quem vai ser Sarah Rayane? Quem vai ser você? As pessoas vão lembrar de você, os seus netos vão lembrar de você, os seus bisnetos. Então, a gente vai ser esquecido, isso é inegável, mas para pra pensar que algumas pessoas elas não serão esquecidas, porque tem algo delas no mundo, sei lá, o Elon Musk, o Trump, óbvio que elas são figuras importantes para a história de um país e, enfim, da tecnologia também, mas a partir do momento que você começa a produzir conteúdo aqui, você vai deixando um pouco da sua marca no mundo, você vai ajudando pessoas, a gente acha que ninguém quer ouvir a gente, que ninguém quer aprender. Às vezes uma pessoa só precisa disso, ser ouvida, ela precisa de algo que você tem para ensinar, que você tem algo para falar, e a gente acha que não, né? Principalmente porque os familiares não acompanham, eles não apoiam, eles normalmente falam que, ai, besteira, ou quando falam isso, já aconteceu comigo, falam, ai, Sarah, eu vejo seus vídeos, mas eu não entendo as coisas que você fala, e aí eu tento comunicar da forma mais fácil possível, eu tento chegar nas pessoas da melhor forma possível, mas existem pessoas que não vão conseguir serem alcançadas por você, mas outras vão. Eu criei um grupo no WhatsApp, inclusive, se vocês forem lá no post aqui do canal, naquela aba de post, você entra lá no link. E aí começou a entrar algumas pessoas, eu fiquei muito feliz. Não precisa ser 1000 pessoas, 500 pessoas entrando no grupo, mas eu percebi que existem pessoas com a mesma sede
a mesma intenção, com o mesmo objetivo, elas querem ser ouvidas. Porque se você hoje, por exemplo, o meu público, né, que eu falo sobre comportamento, eu reflito sobre coisas importantes na vida, trago livros para essas pessoas. Querendo ou não, existem pessoas que querem ouvir isso, elas querem aprender, elas sabem que os livros podem ensinar e que outras pessoas podem comunicar. Então, o recado do vídeo é: chega de apenas consumir os outros, passe a ser autor da sua própria história. Passe a ensinar. Ah, mas eu não tenho nada para ensinar. Quem sou eu para ensinar? Você tem. Se você quer procurar alguma coisa aí, você tem. Falar sobre comportamento, falar sobre idiomas, falar sobre viagem, alguma coisa você tem. E existem pessoas que querem e precisam muitas das vezes te ouvir. Hoje, eu acho que isso cai muito sobre a terra. Isso de, ai, tem muitas pessoas produzindo conteúdo, mas tem muitas pessoas consumindo. Crie a sua própria comunidade. Então, não deixe, aproveite que o ano está começando e comece a deixar aqui como se fosse um diário mesmo, um lembrete, como que eu posso dizer? Estou falando por mim, mas deixar aqui como se fosse um diário, como se fosse um livro aberto de ensinamentos, de experiências para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, porque eu não quero ser esquecida. Eu acho que ninguém quer ser esquecido. Então, se fosse você, eu começava, abriria, pensava num nome, pensava num conteúdo, pensava em algo que você gosta muito de falar, não precisa necessariamente falar super bem. A timidez não vai te levar a lugar nenhum. Se eu fosse você, eu faria isso. E a primeira coisa, bloqueava pessoas que não apoiam, pessoas muito conhecidas. Inclusive, isso é tema para um outro vídeo, mas eu já falei isso, assim, né? Você bloquear essas pessoas, tirando as pessoas que realmente te apoiam, os pais, namorado, enfim, marido, filhos, você afastar, bloquear essas pessoas dessas suas redes, vocês vão ver o quanto outras pessoas vão gostar do que você tem para dizer, quantas pessoas vão te apoiar e vão te entender, independentemente do nível de fala e de dificuldade, complexidade que você fale, sempre vai ter alguém que precisa do que você tem para ensinar e precisa de algo que você tem para comunicar. Então, eu não postergaria isso. Eu comecei com a intenção primeira, como eu disse para vocês, de influenciar positivamente as pessoas, ganhar dinheiro também, que seria ótimo para mim, poder ganhar dinheiro falando das coisas que eu gosto. Imagina, pense nessa possibilidade, vai que dá certo. Então comece 2026 colocando isso em prática. Pare mais de assistir produtores de conteúdo e passe a produzir. Seja a influência positiva que você tanto espera que outras pessoas sejam. A gente vive reclamando, ai, tá faltando figuras, influencers que inspire de verdade. Seja essa pessoa, né? Mostre o seu dia a dia, mostre as coisas que você pensa, filosofa, se for preciso, mas saia desse mundo passivo, apenas de consumir muitos vídeos, consumir muito conteúdo alheio e não produzir nada. Acho que, por hora, seriam esses os pontos que me trouxeram até aqui. E uma coisa, não se preocupe com as críticas, não se preocupe com os comentários. Eu acho que a internet é um lugar muito bom para você começar a compartilhar os seus ensinamentos, mas é mais do que isso, né? Te ensina também a ter saúde mental, ou a perceber que você não tem nenhuma saúde mental, porque você vai receber críticas, vai receber, enfim, muitos comentários ruins, mas a quantidade de comentários positivos vão começar a compensar. E pare de focar nos números, apenas faça a sua parte, grava. Eu sei que é muito difícil, a gente fica muito focado, ai, quantos seguidores eu ganhei hoje, mas é tudo um processo. Vai que um vídeo que você posta, um único vídeo, faça você chegar em mais pessoas, você ser mais conhecido e, consequentemente, chamar mais pessoas. Então, é um ótimo ano. Eu diria que 2026 é o ano de aparecer novos produtores de conteúdo, de mais pessoas abrirem a possibilidade para comunicarem aquilo que elas sabem e pararem de apenas absorver coisas das outras pessoas. Eu acho que é uma troca, obviamente, você pode consumir, mas seja mais a pessoa ativa e não a mais passiva. Então, essa seria a grande mensagem e o grande objetivo desse vídeo, te convencer a mudar isso aqui. Eu me sinto muito melhor, muito mais alegre quando eu tô produzindo conteúdo, quando eu tenho troca com as pessoas. Eu conheci pessoas que eu jamais conheceria se eu não tivesse apostado o meu tempo e as minhas fichas em produzir conteúdo no YouTube. Eu espero que eu tenha convencido vocês, eu espero que vocês curtam, comentem e se inscrevam no canal e vocês acabem consumindo os outros conteúdos que tem por aqui. Vamos refletir, vamos falar sobre a vida e vamos influenciar as pessoas a saírem do polo passivo para o ativo.